Bem, turma, agora a gente vai lá para a nossa aula de História. Hoje vamos aprender sobre patrimônio histórico. Aí já temos uma imagem muito legal, né? O chamado patrimônio histórico. Se a gente for pensar, né, no sentido da palavra, né, pensar o que a gente entende por patrimônio, o que entendemos pela palavra histórico, né? Na verdade, esse termo já nos dá uma dica. Na história, um patrimônio é um bem importante, seja para uma única pessoa ou seja para um grupo delas. Podemos dizer que patrimônio histórico é uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo do que nós. O patrimônio contém lembranças e lições e também nos traz um senso de união, graças a um passado comum. Devemos tratar o patrimônio com respeito e cuidado, pois cedo ou tarde, da mesma forma que nos foi entregue por nossos antepassados, será a nossa vez de entregá-lo para as gerações futuras. Então, não sei se você já pensou a respeito, né, desse assunto, mas muitas coisas bacanas nós conhecemos, nós podemos apreciar, porque elas foram preservadas, né, chegaram até nós. E talvez elas tenham sido, né, construídas, elas existam há muitos e muitos anos. Então é importante a gente pensar que nós também, né, devemos deixar patrimônio histórico, né, para as gerações futuras. Existem tipos diferentes de patrimônio, né? Na história existem dois tipos de patrimônio cultural: os patrimônios materiais e os patrimônios imateriais. Os patrimônios materiais, como o próprio nome indica, são objetos físicos, são coisas materiais. Esses patrimônios são compostos de coisas que podemos guardar, como, por exemplo, né, guardar em um museu, obras de arte, utensílios domésticos de povos do passado, livros, documentos, né, que podem ser documentos audiovisuais, e também são os chamados patrimônios materiais, prédios, praças, casas, obras arquitetônicas, espaços sociais das cidades. E aí existe uma exigência para que um patrimônio se torne um patrimônio histórico, né? Para se tornar patrimônio histórico, é preciso que o bem seja tombado. E o que vem a ser, né, tombado? O tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. E a partir do momento em que ele tem esse reconhecimento, ele passa a ser um patrimônio histórico. Isso precisa, né, ser legitimado legalmente para que a gente possa conhecer, né, uma coisa ou outra, um objeto ou outra, como um patrimônio histórico, esse chamado tombamento. Existem também os patrimônios imateriais. Os patrimônios chamados imateriais são aqueles bens culturais, né? Dizem respeito a práticas, modos de vida, né? Que são apresentados na forma de conhecimento, forma de trabalhar, jeitos de se fazer as coisas, as festas, a interpretação artística, brincadeiras ou cultura popular. Tudo isso é exemplo de patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial, ele é passado de geração em geração. E aí ele vai vivendo na memória das pessoas.
e é fundamental na criação da identidade de um povo. E então, gente, todas essas práticas, né, modos de vida que são apresentados, essas práticas que são conhecidas como formas, né, jeitos de um povo, esse patrimônio, né, ele vai se formando a partir de uma ideia de pertencimento, de continuidade. Né? Esse patrimônio ele se faz parte das pessoas, né, que se sentem ali em comunhão com aquele grupo, né, se sentem parte de um lugar, que se sentem como uma comunidade, né, uma cidade. Então é chamado o patrimônio imaterial. A gente tem aqui como exemplo, né, a capoeira, o frevo, né, aqui a dança do Bumba Meu Boi, são patrimônios, né, considerados patrimônios imateriais. Existe também o chamado patrimônio histórico nacional. É um patrimônio que pertence a todo um país. E esses patrimônios guardam a memória e a história da nação e atribuem uma identidade única a seu povo, a sua nação. Existe também o chamado patrimônio histórico universal, que é um bem considerado importante para todo o mundo, e não apenas para um país, né, ou não apenas para um estado, mas aqui é aquele bem, né, considerado importante para o mundo. E essa seleção, gente, ela não é feita de qualquer forma. Existe um órgão internacional que seleciona em vários países os locais e bens que podem ser considerados patrimônio mundial. Patrimônio, né, histórico universal. E aqui como exemplo a gente vê as muralhas da China, as pirâmides do Egito. Aqui no Brasil nós temos alguns patrimônios assim, né? O Centro Histórico de São Luís do Maranhão, a Costa do Descobrimento na Bahia, Diamantina em Minas Gerais, a Mata Atlântica, né? Reservas do Sudeste, São Paulo e Paraná, o Centro Histórico de Olinda em Pernambuco, também o Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná, são patrimônios, né, considerados patrimônios históricos. Você tem atividades, faça com capricho, páginas 48 e 49. E hoje a gente vai fazer lá nas páginas 42, 43 e 44 a correção, né, dos conteúdos que foram trabalhados na aula anterior. As questões 1 e 2 são questões de resposta pessoal. Na questão 3, letra A, no Brasil existia Estado antes de os europeus chegarem? Por quê? Né? Não existia, porque os povos que viviam no território brasileiro eram seminômades, então eles ainda não tinham essa prática, esse conhecimento, né? Essa vivência. Na letra B, o que são grupos seminômades? São grupos que se deslocavam de um lugar para o outro, de acordo com as suas necessidades, os chamados seminômades. Questão C, o que é o escambo? É a troca de mercadorias sem interferência de dinheiro. Na questão 4, também uma questão, né, de resposta pessoal, mas você deveria escrever sobre a qualidade de alguns serviços, como educação, saúde, segurança, né, e comentar. Então, veja se você fez aí direitinho a sua atividade. A questão número 5, a gente vê aqui, né, que a propriedade privada foi surgindo de acordo com a vivência humana. Então, aqui na primeira imagem, aqueles que não tinham
uma relação muito próxima com o chefe. Esses recebiam as terras mais distantes e mais pobres, e aí empobrecidos, e com fome eles retornavam aos seus antigos chefes e se submetiam a trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, né, pois eles começavam a acumular as coisas que sobravam das colheitas e foram organizando o grupo para tomar as terras de outros povos. E as guerras, a gente sabe que elas sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas com o objetivo de acumular riqueza e poder. E aqui a gente já vê, né? Esses chefes foram realmente se transformando aos poucos em reis. E aí então eles tomavam conta de tudo e de todos. Os mais pobres foram transformados em escravos e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado, né? Esse Estado era organizado de maneira a organizar a vida social. Era o Estado que comandava a economia, a política, a segurança, a administração e até mesmo a religião. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima aula.